Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje, o nosso mergulho é no pensamento estatístico. Exato. A gente vai tentar desvendar como extrair insights, assim, informações que valem a pena de dados e estudos que a gente vê por aí. Vamos usar o material bem legal do Nova Projects como base. Isso aí. E a missão aqui é entender o que faz uma investigação estatística ser sólida, sabe? Como planejar direitinho, analisar, tirar conclusões que fazem sentido. Fundamental. E para começar, que tal aquela história? Beber muito café. Será que aumenta mesmo a expectativa de vida? Teve um estudo famoso sobre isso, né? Sim, lembro bem. Esse estudo deu o que falar. Ok, então vamos desmontar isso um pouco. A estatística é essa ciência, né, de tirar conclusões a partir de dados. Ir além do eu acho, ou daquela história que alguém contou. Exatamente. Sair do achismo. E uma investigação bem feita, ela envolve algumas etapas. Certo, planejar o estudo, quem vai participar, como, o que a gente vai medir exatamente. O planejamento é a base de tudo. Depois, olhar os dados, gráficos, procurar padrões, ver se tem algo estranho, algum desvio. Examinar mesmo, né? Não só calcular uma média. E aí vem a inferência. Tipo, esses resultados que a gente achou são de verdade? Ou foi só o acaso, sorte? A pergunta de ouro. E por fim, as conclusões. Para quem isso vale? E a grande questão, podemos falar que uma coisa causou a outra? Isso. Causa e efeito é o nível mais difícil de provar. Aquele estudo do café, por exemplo, ele acompanhou tipo mais de 400 mil pessoas por 14 anos, anotando o que elas faziam, hábitos de vida. Um estudo gigante. Mas como você disse, a análise numérica é só uma parte da história, né? Com certeza. E um ponto super importante nisso tudo é o que a gente chama de pensamento distribucional. Os dados, eles variam, sempre. Entender o jeito como eles variam, o padrão dessa variação, é crucial. Ah, interessante. Não é só a média, então. De jeito nenhum. Pega o exemplo 1 do material. Pesquisadores compararam o nível de leitura de pacientes com câncer, eram 63 pessoas, com a dificuldade de leitura de 30 panfletos sobre a doença. Panfletos que eles recebiam, né? Certo, faz sentido comparar. Só que, se você olhasse só a mediana, deu a mesma. Nível da 9ª série, tanto para os pacientes quanto para os panfletos. Poderia parecer que estava tudo ok, Olhando assim parece que combina. mas aí que tá. Quando fizeram um gráfico, tipo a figura 1 lá da fonte, mostrando a distribuição toda, a coisa mudou. Ficou claro que muitos pacientes, na verdade 27%, tinham um nível de leitura abaixo do panfleto mais fácil de todos. Nossa, quase um terço. Exato. A análise da distribuição completa mostrou um problema sério de comunicação ali, que a mediana sozinha escondia completamente. Ver a variação é poderoso pra caramba. Entendi. Visualizar faz toda a diferença. E aí, quando a gente vê um padrão desses, como no caso dos pacientes ou em outro estudo, como saber se é real? Se não foi só, sei lá, sorte naquele grupo específico. Ótima pergunta. Isso nos leva direto para significância estatística. Certo. O exemplo 2 que você mencionou antes, dos bebês, é perfeito para isso. Eram bebês de 10 meses, né? Eles viam um personagem escalador sendo ajudado por um boneco e atrapalhado por outro. Uma historinha simples para eles. Isso. E depois, na hora de escolher com qual boneco brincar, 14 dos 16 bebês escolheram o ajudante. Poxa, 14 de 16 parece bastante direcionado, né? Difícil ser coincidência. Parece, né? E os pesquisadores foram cuidadosos. Controlaram coisas óbvias tipo a cor dos bonecos, o formato, de que lado eles apareciam, para não influenciar. Tentaram isolar a preferência pelo comportamento do boneco. Exatamente. Mas ainda assim, cada bebê escolhendo tem um elemento de acaso ali, né? Podia ser que por pura sorte calhasse de mais bebês pegarem um ajudante naquele dia. É verdade, sempre tem essa chance. É aí que entra o famoso valor P. A gente pergunta, se os bebês escolhessem totalmente ao acaso, tipo 50% de chance para cada boneco, qual seria a probabilidade de acontecer um resultado tão extremo quanto esse? Ou seja, 14 ou mais escolherem um ajudante. Entendi. Qual a chance disso rolar por puro acaso? Exato. E o cálculo mostra que essa probabilidade seria baixíssima, coisa de 0,0021. Ou seja, só 2 chances em 1000 de isso acontecer por sorte. Uau, bem pequeno mesmo.
Muito pequeno. Como esse valor P é bem menor que o nível que a gente costuma usar como corte, que é 0,05 ou 5%, a gente conclui que o resultado é estatisticamente significativo. Ah, então o significativo quer dizer que provavelmente não foi só acaso. Isso. Há uma evidência forte de que existe uma preferência real ali, genuína, pelo boneco ajudante. Não foi só sorte. Faz todo sentido. Mas aí vem outra questão. Essa conclusão sobre os bebês preferirem o ajudante, ela vale para todos os bebês? Ou só para aqueles 16 que participaram? Boa. Isso toca num ponto crucial: a generalização. Como saber se o que a gente viu numa amostra pequena vale para a população toda? E a dúvida que sempre fica, né? Sim. E o exemplo 3 do material fala disso usando a General Social Survey, a GSS, lá dos Estados Unidos. É uma pesquisa enorme, super respeitada. Eles entrevistam uns 2.000 adultos para tentar tirar conclusões sobre, bom, todos os adultos americanos. Uma amostra para representar milhões de pessoas. Exatamente. E em 2004, por exemplo, 83,6% dos entrevistados na GSS disseram que se sentiam apressados no dia a dia. Um percentual alto. Sim, mas como a gente pode dizer que isso reflete a população toda? A chave aqui é a amostragem aleatória. Aleatória como? Significa que cada adulto na população teve uma chance igual, ou pelo menos conhecida, de ser escolhido para participar da pesquisa. Isso é fundamental para a amostra ser representativa. Entendi. Não pode ser só pegar quem é mais fácil de encontrar. Não mesmo. E quando a amostragem é aleatória, a gente consegue calcular a tal da margem de erro. No caso da GSS, para esse resultado de 83,6%, a margem era de mais ou menos 3 pontos percentuais. Ah, a famosa margem de erro que a gente vê em pesquisa eleitoral. É essa mesma. Com ela, a gente pode dizer, com 95% de confiança, que a porcentagem real de adultos americanos se sentindo apressados estava em algum lugar entre 80,6%, 83,6% plus 3% e 86,6%. 83,6 mais 3. Entendi. Dá um intervalo de confiança. Exato. Mas claro, tem sempre poréns. Amostras não aleatórias, tipo enquete de internet, não permitem generalizar assim. E a margem de erro só cobre a variabilidade da amostra. Não cobre outros problemas, como pessoas não respondendo direito ou não respondendo de jeito nenhum. Certo, a margem de erro não é mágica. E a questão da causa e efeito? A gente falou que é difícil provar. Como a estatística lida com isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. O exemplo 4 toca nisso, né? Era sobre motivação e criatividade. Queriam ver se pensar em motivos internos, tipo o prazer de escrever, intrínsecos, ou externos, como ganhar prêmios, extrínsecos, mudava a criatividade. Isso. Pegaram 47 escritores já experientes e dividiram em 2 grupos. Um grupo respondeu um questionário focado na motivação intrínseca, o outro na extrínseca. Prepararam a mente deles, digamos assim. Exato. E logo depois, todo mundo escreveu um haiku, aquele poeminha japonês. E esses haikus foram avaliados por juízes que não sabiam a qual grupo cada escritor pertencia. Avaliação cega e importante. E o resultado? O grupo que pensou na motivação intrínseca teve uma média de criatividade um pouco maior, 19,88 contra 15,74 do outro grupo. Uma diferença existe. Existe, mas, de novo, tinha bastante variação individual, sabe? Tinha gente muito criativa no grupo extrínseco e gente menos criativa no intrínseco. Os resultados se sobrepunham um pouco. Não era uma separação total. Então, como podem dizer que a motivação causou a diferença? Aí entra o pulo do gato, a atribuição aleatória. Os pesquisadores não deixaram os escritores escolherem em qual grupo ficar, nem os dividiram por alguma característica. Foi sorteio puro. Ah, sortearam quem ia para cada grupo? Exatamente. Esse sorteio, quando o grupo é grande o suficiente, tende a fazer com que os 2 grupos sejam muito parecidos antes de começar o experimento. Em média, eles vão ter idade parecida, experiência parecida, gênero distribuído de forma similar, tudo mais ou menos equilibrado. Entendi. O sorteio meio que anula outras diferenças que poderiam explicar o resultado. Perfeito. Ele equilibra essas outras variáveis. Então, se depois da intervenção pensar na motivação,
aparece uma diferença nos resultados, e essa diferença é estatisticamente significativa, e nesse caso o valor P também foi baixo, 0,002. Aí sim, a gente pode ter mais confiança para inferir causalidade. Então, nesse caso, eles concluíram que pensar na motivação intrínseca causou mesmo um aumento na criatividade. Para aquele grupo de escritores experientes, para aquele contexto específico do estudo, sim. A atribuição aleatória combinada com a significância estatística permitiu essa inferência causal. Fascinante como a metodologia faz toda a diferença. E isso nos traz de volta para o café, né? O estudo original que a gente mencionou achou uma associação. Quem bebia mais café tinha um risco de morte um pouco menor, tipo 10, 15% menor para quem tomava 6 ou mais xícaras por dia. E os p-velhos eram pequenos, indicando significância estatística. Sim, os números eram esses, significativos estatisticamente. Contudo, e esse é um grande contudo, Lá vem. os só observaram quem já bebia café e quem não bebia e acompanharam ao longo do tempo. Ninguém foi designado aleatoriamente, ninguém foi sorteado para beber 6 xícaras por dia ou não beber nada. Ah, então não teve atribuição aleatória que a gente acabou de ver que é crucial para causa e efeito. Exatamente. Sem atribuição aleatória, não dá para concluir que o café causou a redução no risco de morte. Pode ser só uma correlação, Mas por quê? Se a associação é sorte e significativa. por causa das variáveis de confusão. Podem existir outros fatores, outras características ou hábitos que estão ligados tanto ao consumo de café quanto à longevidade e que são a verdadeira causa da diferença observada. Tipo o quê, por exemplo? Várias coisas. Talvez pessoas que já têm doenças crônicas graves evitem tomar muito café por recomendação médica ou por se sentirem mal. Nesse caso, elas teriam maior risco de morte e beberiam menos café. Mas não seria a falta de café a causa. Entendi. A doença seria a causa tanto do menor consumo de café quanto do maior risco de morte. Exato. Ou talvez quem bebe mais café também seja mais ativo fisicamente, ou tenha uma dieta melhor, ou durma melhor, ou tenha acesso a melhores cuidados de saúde. Qualquer um desses fatores poderia explicar a maior longevidade, e o café seria só um marcador desse estilo de vida, não a causa direta. Faz sentido. É o clássico correlação não implica causalidade. Exatamente. É igual vendas de sorvete e número de afogamentos. Os dois aumentam juntos no verão. Mas o sorvete não causa afogamento, nem o afogamento causa vontade de tomar sorvete. É o calor, uma terceira variável que causa os dois. No caso do café, pode ter um monte de calores escondidos. Perfeito. Então, resumindo essa nossa conversa toda, o que a gente leva sobre pensamento estatístico? Bom, acho que fica claro que é um processo bem completo, né? Sim, não é só jogar número numa fórmula. Não mesmo. Começa lá atrás, no design cuidadoso do estudo. Como ele foi planejado. Depois, a análise tem que ser atenta aos padrões nos dados. E não só a média, como você falou, mas olhar a variação, a distribuição toda. Fundamental. E aí, para poder generalizar os resultados para uma população maior, a chave é a amostragem aleatória. E para poder falar em causa e efeito, que é o que muita gente quer saber, aí o essencial é a atribuição aleatória aos grupos. São as peças-chave mesmo. Sem elas, as conclusões ficam bem mais limitadas. Ótimo. E para a gente fechar, que reflexão fica? Alguma coisa para pensar depois? Olha, acho que uma coisa interessante para se pensar é, mesmo quando a gente vê um estudo que parece sólido, com números bonitos, p-valor baixo, tudo certinho, que tipo de viés mais sutil pode ainda estar lá? Tipo, Talvez algo relacionado às perguntas que não foram feitas, sabe? Ou variáveis que eles não mediram ou não conseguiram controlar totalmente, mesmo com aleatorização. No caso do café, talvez diferenças muito específicas na dieta, ou níveis de estresse ou fatores genéticos. coisas que ficam nas entrelinhas ou fora do escopo do estudo? Exatamente. Sempre vale a pena ter um pé atrás e pensar, o que mais poderia estar explicando isso aqui? Que peça pode estar faltando nesse quebra-cabeça? É algo para a gente manter em mente na próxima vez que der de cara com uma manchete bombástica baseada em estatísticas. Excelente ponto para finalizar. Pensar criticamente sobre o que não foi dito também.